Queridos, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 50. Salmo de número 50. Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima, e a terra, para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimalhas aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graças, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos, e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E o que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, ó Deus, em toda a terra é o teu nome, é a tua glória, o teu poder. Pois expuseste, Senhor, tu colocaste à vista de todos no céu a tua majestade e a tua grandeza. Ser exaltado no céu, ó Deus, acima nos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Eis aqui estão, Senhor, os teus filhos, teu povo, tua igreja. Te pedimos a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, e que o teu Santo Espírito nos aplique a tua palavra em nossos corações. Que ela seja como espada afiada de 2 gumes, como ela é, e que vá até o interior da nossa alma, de nosso coração, e venha discernir as intenções do coração. Venha nos colocar completamente desnudos em tua presença, e que o nosso coração encontre, seja guarida para a tua palavra, que vivifica a alma, que restaura e que cura a alma do homem. Te pedimos assim, ó Pai, por tua graça e por tua misericórdia, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, o culto, por mais que ouçamos sobre, talvez até muitos leiam, ainda observamos que em muitos lugares, e talvez até ainda em nosso meio, haja a ideia de que ele consiste nas coisas externas, naquilo que acontece nele simplesmente. Nós corremos o risco
de fazer o que está estabelecido, de fazer até bem, diga-se de passagem. Mas, às vezes, semana após semana, ano após ano, se passam e nós não temos, às vezes, nenhuma ideia realmente do que está acontecendo nesse momento aqui, em que nos reunimos para cultuar a Deus e para adorar a Deus. O culto é algo precioso. E o Senhor fala isso desde o Antigo Testamento. Logo cedo, no segundo livro das Escrituras, no livro de Êxodo, vemos quando ele prescreve o culto que ele requer do seu povo. Nós vemos o zelo que ele tem pelo seu nome e pelo culto que lhe é prestado. E nós precisamos atentar, sem dúvida alguma, para o que fazemos aqui nesse momento. Nós temos compartilhado já alguns domingos, e vocês que têm vindo aqui têm percebido, expomos, digamos assim, de maneira geral, vimos uma panorâmica no livro de Malaquias, e 2 sermões foram pregados sobre culto, no contexto dali do profeta Malaquias, e aplicamos para os nossos dias. Hoje, então, estamos aqui com o Salmo 50, que também fala sobre culto, um salmo de Asaf. Deus precisa do culto. Alguma vez, será que já fizemos essa pergunta? Ou talvez será que inconscientemente isso está em nosso coração, está em nossa mente? O culto é importante para Deus. Nós, por nossa vez, nós precisamos do culto. Quem é que pode prestar culto a Deus? Quem é que presta culto a Deus? Como devemos prestar culto a Deus? Quem deve agradar a quem no culto? Deus a nós ou nós a Deus? São questões que devem permear a nossa mente e o nosso coração. Sempre. Não só no momento, não só pontualmente, mas constantemente devemos fazer estas perguntas à nossa própria alma. E o lugar onde devemos encontrar e buscar as respostas está aqui. É a palavra do próprio Deus, que nos ilumina os olhos, que nos ilumina e esclarece a mente e o coração, para sabermos o que Ele acha sobre o culto, o que Ele quer no culto, e como Ele quer ser cultuado e adorado. Como você observa em sua Bíblia, no título, que realmente está no hebraico, no original, é o que está aí em letras pequenas, Salmo de Asaf. Embora o que está aí em negrito, colocado pela Sociedade Bíblica do Brasil, tenha sido feliz, a essência do culto a Deus, mas o que está realmente no original, no hebraico, é Salmo de Asaf. Então este aqui é o primeiro de 12 salmos intitulados assim, Salmo de Asaf. E o Salmo 50 é um deles, e há outros 11, que vai dos Salmos 73 ao 83. Você pode conferir depois e ver que em cada um deles, no seu título está lá, Salmo de Asaf. Vocês que conhecem a história bíblica, conhecem sobre o reinado de Davi, quando Davi organizou o serviço levítico ali em Israel, você vai ver o nome de Asaf lá, porque Asaf era um dos levitas que era responsável pelo canto na casa do Senhor. Ele com seus irmãos levitas, com seus filhos, cada um nos seus turnos, iam lá e prestavam louvor ao Senhor, no canto, com instrumentos, e todos eles eram mestres nisso. Eles sabiam o que faziam, e faziam com toda a excelência para glorificar a Deus. A expressão Salmo de Asaf, para alguns comentaristas, talvez não indique o Asaf propriamente, mas talvez como se fosse, talvez, discípulos ou alguns que, de certa forma, observaram e, digamos assim, se especializaram, talvez na forma de compor de Asaf, e compuseram ao seu estilo, ou de maneira semelhante à dele. Neste salmo aqui específico, você vai ver que não há indicação nenhuma de data de algum período em Israel. Como, por exemplo, você vai ver que no Salmo 32 e no Salmo 51 de Davi há indicação do período, do contexto. No Salmo 34 também, Davi fugindo em tal lugar. Salmo de número 3, Davi fugindo de seu filho Absalão.
32:51, depois que ele havia pecado e fora perdoado por Deus, quando pecou contra Urias e Batseba. Mas esse salmo aqui não tem uma indicação de data ou de período. Mas o que percebemos aqui nesse salmo, dando uma olhada de maneira geral no seu corpo, nós observamos que o Senhor vem instruir o seu povo quanto ao culto que lhe deve ser prestado. O salmista apresenta aqui no começo, e você vai ver isso, esse salmo é dividido em 3 partes. A primeira parte vai do 1º ao 6º versículo, a segunda parte do 7º ao 15, e a última parte vai do versículo 16 ao 23. O salmista apresenta aqui uma cena de juízo solene. Descreve Deus surgindo com imponência diante do seu povo em meio a fogo, a tempestades, para pronunciar sentença ao seu povo. E em meio a essa solenidade, o Senhor vem aqui então para dizer o que será realmente verdade e piedade diante dele, no culto que é prestado. E também lhe diz quem será aprovado e quem será rejeitado no culto que prestar a ele. Então observe comigo essa primeira parte então aqui da exposição, que vai do 1º ao 6º versículo. Então aqui nós temos a abertura do tribunal divino. E você vai observar que esta frase de início, ela deve ser levada com muita consideração por nós. Prestem atenção. Fala o poderoso, o Senhor Deus. Isso não está aqui por acaso. Não é simplesmente para encher aqui a estrofe ou o parágrafo. Mas quando o nome de Deus é assim repetido, e o outro lugar onde você vai encontrar isso está justamente no livro de Josué, no capítulo 22 e o versículo 22, quando o Senhor usa Josué para trazer ensino, instrução e também lei ao seu povo, aplicar a lei diante do seu povo. Quando os nomes de Deus estão assim, ele está querendo dizer ao seu povo: preste atenção, povo meu. É algo importante que eu tenho que dizer a vocês agora. É algo de extrema e profunda importância para a vida de vocês, tanto pessoal quanto comunitária. Se estabelece agora um juízo diante de vocês. E vocês vão ver que no decorrer do texto o Senhor convoca céus e terra como testemunhas diante do seu povo, para estabelecer o seu juízo a eles. Vejam aqui os versículos 4 até o 6. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, e que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Você vai observar um momento semelhante a este, quando Moisés recebe a lei. Você vai observar isso ali no texto também em Êxodo, quando o Senhor vem e o monte começa a estremecer, o fogo também vem, o povo está ali embaixo com tremendo temor e não quer se chegar ao monte, porque o Senhor vem numa nuvem a Moisés, fala, e o povo está ali contemplando, temendo, porque quando o Senhor vinha e falava, estremecia ali o monte, fumegava, e o povo tinha medo de se chegar ao Senhor. Esse juízo aqui então, estabelecido, esse ambiente para o juízo aqui então, sendo aberto, sendo feito, o Senhor então aqui vem e diz ao povo no 7º versículo, observe comigo: escuta, povo meu, e eu te falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Se você observar também em Êxodo, no capítulo 20, quando ele dá ali então a lei, os 10 mandamentos, o prefácio ou a abertura dos 10 mandamentos, assim diz: eu sou o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Eu sou o teu Deus. Você vai observar ali no chamado Shema, quando Deus convoca o povo em Deuteronômio, no 6º capítulo, o povo que não havia estado no Egito, que não conhecia o Egito, no 6º capítulo o Senhor vem ali e diz: ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. Sempre quando Deus ia falar algo importantíssimo e crucial e fundamental para o seu povo,
o Senhor dava ali então as suas prerrogativas divinas, dizendo quem era que estava falando. Ele vem aqui então, faz isso, ele intima céus e terra para testemunharem e convoca o seu povo para receber a lei, para receber a sua instrução. Então aqui, ele começa então dando essa instrução. Observe aqui os versículos 8º e 9º. O povo tinha oferecido animais como se Deus tivesse necessidade daqueles animais. E talvez se sentisse agradecido pela generosidade do povo em levar ao Senhor aqueles sacrifícios e aquelas ofertas. Você vai perceber isso. Observe comigo aqui a leitura atenta. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Ou seja, tecnicamente, o povo estava fazendo tudo certo. Estavam trazendo os novilhos de 1 ano. Os sacerdotes que estavam ali estavam oficiando devidamente, conferindo as ofertas, e então ofertando ao Senhor. E o Senhor diz, olha, a minha questão não é com a oferta. Diferentemente do povo ali na época de Malaquias, que estava trazendo o coxo, o enfermo, o dilacerado, o Senhor não vem reprovar aqui o povo pelo tipo de oferta. Mas nós vamos ver por que ele está dizendo isso aqui. O Senhor afirma, então, nos versículos seguintes, que o problema não estava nos sacrifícios em si, mas estava no coração do povo. Ele dizendo que não aceitaria as suas ofertas. A situação era semelhante, de certa forma, à de Malaquias, porque, no fundo, na verdade, o problema estava no mesmo lugar, no coração. No mesmo lugar. Porque o problema do culto, como falei em alguns sermões atrás, o problema do culto sou eu, o problema do culto é você. Quando o nosso coração não é devidamente preparado para esse momento. Quando não levamos a sério aquilo que Deus leva tão a sério na sua palavra, no decorrer da história do seu povo e até nós hoje. Veja o que ele diz aqui, porque ele não vai aceitar essas ofertas que o que ele indica aqui no texto é que estavam sendo entregues como se Deus precisasse delas. Veja o que o Senhor diz aqui, a partir do versículo 10. Ele diz o 9, né? Vamos isso, 9 antes. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. E ele vai começar a dizer aqui. Pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de bodes? Fica aqui então claro. O Senhor está dizendo, olha, vocês acham que eu preciso, que eu necessito do que vocês estão me trazendo, do que vocês estão fazendo aqui, achando que me fazem algum favor, ou algo semelhante? O Senhor claramente vem e diz, olha, tudo que está aqui nesse mundo é meu. E se você observar depois do Salmo 24, no primeiro versículo, ele afirma isso novamente naquele cântico. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. O Senhor é dono de tudo. E há lugares que nós nem conhecemos e que ele conhece muito bem porque ele criou. No livro de Isaías, ele diz que ele chama as estrelas, cada uma delas pelo seu nome. E por causa do seu poder, da sua força e grandeza, nenhuma delas falta. É o Senhor quem guia o mar e diz, até aqui vai o orgulho das tuas ondas e daqui não mais passará. É o Senhor quem guia as estações do ano. É o Senhor que faz com que as corças deem cria. É o Senhor que faz com que as ervas floresçam, com que as florestas e tudo mais. Porque do Senhor é tudo que existe nesse mundo, inclusive a minha vida e a tua vida. E o que o Senhor está dizendo aqui a esse povo, olha, vocês estão dando o que é meu. Vocês não me fazem nenhum favor, porque tudo aqui é meu. O Senhor deixa claro isso para o povo. E ele continua aqui e vai dizendo agora o sentido, o cerne de como deve ser feita uma oferta. Versículo 14, observe comigo. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Eu quero que você volte os olhos aqui para o quinto versículo. Congregai os meus santos,
os que comigo fizeram aliança. Não podemos perder de vista a aliança aqui. Deus estabeleceu, Ele fez uma aliança com o seu povo no passado. E nós hoje temos uma aliança firmada no sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Quando o Senhor fala nesse versículo aqui 14 sobre cumprir os votos, votos tem a ver com compromisso e com responsabilidade. É por isso que em outros lugares ele diz, olha, é melhor que não votes do que fazeres um voto e não o cumprires. Porque o Senhor não vai tomar o culpado por inocente. Nós vamos colher os frutos de tudo aquilo que nós plantarmos, seja de bom, seja de ruim. O Senhor vai cobrar de cada um de nós os nossos atos. Ele vai nos retribuir segundo as nossas ações. Disso nós podemos ficar certos pela sua palavra. Então o que o Senhor indica aqui, ofereces a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. A verdadeira adoração, então, ela não consiste em oferecer carne de animais, em fazer isso ou aquilo, em empreender grandes projetos, grandes empreitadas. Não, a adoração não consiste nisso. A verdadeira adoração consiste em uma devoção sincera dos corações dos homens, cujo alvo extremo é ser diligente e excelente diante do seu Deus. Mas não uma excelência daquilo que é feito simplesmente, mas uma excelência de entrega de vida, de todo o coração colocado e entregue ao Senhor como um sacrifício vivo. Essa é a questão, esse é o ponto aqui. Na continuação, você vai ver aqui no versículo 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu lembro novamente aqui, Êxodo no capítulo 20, os 10 mandamentos. O Senhor diz, olha, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então o povo foi liberto pelo Senhor do Egito, para quê? Lembram o que ele disse a Moisés para dizer ao faraó, olha, deixa o meu povo sair para quê? Para lhe prestar culto, para me adorar. O povo naquela época foi liberto para adorar. Nós fomos libertos em Cristo com o mesmo propósito, para adorar. Porque qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E podemos até dizer qual o propósito ou a finalidade principal da igreja. Também glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O princípio é o mesmo. Então, quando ele diz isso aqui, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor estabelece aqui, é uma ação dele. O Senhor se apresenta como Criador, como Deus, como Senhor, como Libertador. Ele se apresenta ao seu povo. O seu povo, então, pode clamar a Ele em tempos de angústia. E depois de perceberem o livramento do Senhor, a bênção do Senhor, então, eles com o coração grato vão render ao Senhor ações de graças. Isso é que é, digamos assim, o culto. O culto não é um momento onde eu ou você vamos tentar fazer uma barganha com Deus para obter bênçãos. Não. Muito embora Ele nos abençoe enquanto cultuamos. O propósito do culto não é chegarmos aqui para obtermos bênçãos de Deus. O propósito do culto aqui é que nós cheguemos aqui para oferecer a Deus sacrifícios de ações de graças, de um coração que é completamente dele, voltado para Ele. Esse é o princípio do culto segundo as Escrituras. Na continuação aqui, então, versículos 16 ao 23, que é a terceira parte. Deus vem agora e fala aos falsos adoradores. Acompanhe comigo. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Esta severa denúncia se assemelha à denúncia que o próprio Cristo vem e faz em Mateus,
no 7º capítulo, dos versículos 21 e 23 exatamente. Ele começa a advertir ali ao povo no Sermão do Monte quanto aos falsos profetas. Observem-nos, vocês vão conhecê-los pelos seus frutos. No versículo 21 ele diz algo aterrador. Naquele dia muitos me dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, pregamos, falamos outras línguas, fizemos isso, aquilo outro. E o Senhor diz: eu abertamente, claramente vos direi: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Naquele dia, muitos dirão isso. Prestem atenção. Expulsar demônios, pregar a palavra, isso soa semelhante para vocês? São coisas que pessoas que se dizem cristãos ou crentes fazem. Há muitos por aí afora que dizem que foram curados não sei aonde, aqui e ali. Alguns que têm o seu relatório ministerial de tantas curas, tantas libertações, expulsou tantos demônios. Mas muitos desses que chegarão lá com seus relatórios ouvirão de Cristo: apartai-vos de mim, não vos conheço, porque vocês viveram a vida praticando iniquidade. De maneira semelhante aqui, o Senhor diz a esse povo: vocês estão aí com a minha aliança na boca, vocês sabem dizer até de cor. Sabe o que pode acontecer conosco aqui também? Talvez eu e você tenhamos a capacidade de decorar a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Talvez você seja aquele tipo que saiba dizer nome, endereço, caixa postal, CEP. Ou seja, você diz o livro, diz o capítulo, o versículo, diz o contexto. Você tem tudo na ponta da língua. Mas é simplesmente aonde você tem, ou talvez eu tenha. Porque se a lei do Senhor, se a palavra do Senhor não estiver verdadeiramente em nosso coração, nós somos ímpios. Nós não somos crentes. Essa palavra que ele dá aqui é semelhante à profecia dura do profeta Isaías contra o povo no capítulo 29. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está completamente longe de mim. De maneira diferente, o Salmo de Davi, Salmo 19, no versículo 14, no final ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, percebem? Palavras e coração em harmonia, coerência. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis em tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Palavras bonitas, posturas bonitas, belos atos, belos empreendimentos, seja o que for, não terão validade nenhuma diante de Deus se for algo simplesmente externo, se for algo para buscar notoriedade, status, talvez lucro, obter vantagem de alguma maneira. Se isso não vem do coração, de um coração sincero, transformado pela graça e pelo poder de Deus, não será aceito por Ele. Os homens tinham tudo nos seus lábios, bonito, perfeito tecnicamente falando, de acordo com a prescrição da lei. Mas eles pecaram quando eles não consideraram e atentaram para o Senhor, diante de quem todos os corações de todos os homens estão plenamente descobertos diante dos seus olhos. Ele vê tudo o que se passa lá dentro, no mais íntimo do meu coração e do teu coração. Eu não posso me esconder dele. Você também não pode se esconder dele. Nenhum de nós o pode. Eu pergunto para você, como é que você está aqui justamente agora? O teu coração está realmente no Senhor? Ou o teu coração e mente está talvez em outro lugar? Em outra coisa que você gostaria de estar fazendo? Ou talvez um lugar para onde logo mais você vai quando sair daqui? Aonde está o teu coração? Quais foram as motivações que te trouxeram aqui para esse lugar? Você pode cantar, inclusive pode cantar muito bem.
Você pode até fazer teste com Ventura para entrar no coro e ter uma voz maravilhosa, até fazer um solo junto com o coro. Mas se o teu coração não pertence a Deus, isso não vai valer de absolutamente nada. Absolutamente nada. Estes homens não atentaram para isso. E eu quero que você observe comigo aqui o que ele fala sobre o povo, a partir do versículo 18. Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Meus irmãos, percebam isso aqui. Nós achamos que ladrão, ou aqueles que roubam, são simplesmente aqueles que furtam, que pegam coisas dos outros, coisas que não são suas. Mas aqui é algo mais profundo. Lembre-se que o ambiente aqui é de culto. Vocês lembram de Malaquias? O Senhor foi bem claro quando disse ali em Malaquias. Vocês perguntam, em que me roubais? Em que te roubamos? E o Senhor foi bem claro, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. O Senhor foi claro. E preste atenção numa coisa. Se você não foi convencido biblicamente ainda de que dízimos e ofertas fazem parte do culto ao Senhor, que fazem parte da vida de alguém que é servo de Deus, que faz parte do povo de Deus, você precisa vir para as Escrituras. Se você quiser depois, você pode me procurar. Você pode procurar o pastor Cláudio. Você pode conversar conosco. Talvez você tenha dúvidas. Pode ser que seja isso. Mas se você sabe o que você tem que fazer e você não faz, você é um ladrão. Você é uma ladra. Você está roubando a Deus naquilo que é dele. E muitos que se associam a estes falam, a situação está difícil, né? Tirar o dízimo assim, ou oferta, vai fazer falta no orçamento ou alguma coisa assim. Não pode haver compreensão para nenhum tipo de pecado, nem para esse. Um outro tipo de roubo aqui. Roubo do tempo. Você recebeu uma vida, assim como eu também recebi. Como eu falei pela manhã, a não ser que alguém aqui seja gato, para ter 9 vidas, e possa gastar muitas depois. Você tem uma vida como eu também tenho. O quanto estamos dedicando o tempo da nossa vida que Deus nos deu para glorificá-lo? Quanto tempo que é de Deus estamos desperdiçando, estamos roubando dele para projetos pessoais? Talvez para enriquecer, talvez para ficar mais inteligente, talvez para ficar famoso, ou para outras coisas mais. Se você rouba o tempo que é do Senhor, você também é um ladrão, você também é uma ladra. E fique sabendo que o Senhor vai cobrar isso de você. E se você acha que não, cuidado, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Guarde estas palavras. Versículo 19. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Ele se refere aqui tanto aos irmãos que têm laços de sangue, quanto também aos irmãos da comunidade de fé. Será que você já tramou mal contra alguém? Talvez da própria família. Talvez alguém a quem você chama de irmão ou irmã aqui na igreja, ou talvez de uma outra comunidade. Lembrem do que Cristo ensinou no Sermão do Monte. Ouvistes o que foi dito, não matarás. Para eles o matar era algo apenas literal. Se alguém enfiasse uma faca, ou se talvez sufocasse alguém e aí ele viesse realmente a morrer. Mas Cristo vem e diz que é muito mais profundo. Se no teu coração tu tirares e chamares teu irmão de tolo, tu serás réu do fogo do inferno. A questão do não matarás aqui tem a ver com a ira que brota no meu coração ou no teu. Quando ele se enche de raiva, de ira contra um irmão ou contra alguém, e queremos talvez até matá-lo ou matá-la, por um mal que ele tenha nos feito, ou alguém a quem amamos. Prestem atenção no que a palavra de Deus nos diz. No versículo 21 aqui então, ele vem e diz:
tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei, porei tudo à tua vista. Eu quero que você observe comigo aqui a ligação que há entre este versículo e o terceiro versículo. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Muitos naquela época e no decorrer da história acham que quando vão fazendo os males, quando vão cometendo os pecados, agindo de acordo com o que o seu próprio coração diz, ordena, instrui, e não acontece, pelo menos aparentemente, nada, acham que Deus está concordando com isso, com essa vida de pecado, com essas incoerências, seja na vida moral, seja na vida estudantil ou no trabalho, na sociedade de maneira geral. E acham que porque aparentemente talvez não haja alguma coisa, pensam que Deus concorda com aquilo. E acham que aquele provérbio popular é verdade. E vocês sabem a que provérbio eu estou me referindo. Quem cala, consente. Já ouviu isso? Eu sei que já. Mas você já tentou o quanto isso é mentira em tantas vezes? Você está às vezes numa reunião ou numa discussão e você se omite de alguma coisa. E alguém, talvez que presidindo aquela reunião ou discussão, diz: bom, então como não há aqui ninguém que tenha levantado a mão ou se oposto, então está tudo certo, porque quem cala consente. Mas no teu coração, talvez você esteja ali se remoendo, mordido ou mordida de raiva, e não quer fazer alguma coisa, ou não tem coragem para fazer alguma coisa naquele momento. Mas depois você vem por trás e vai tentar fazer alguma coisa. Com o Senhor não é assim. O Senhor vê, o Senhor contempla. E no tempo devido, Ele vai dar a cada um segundo a paga das suas ações. Porque o Senhor é bom, Ele é misericordioso, mas Ele também é justo. Ele é justo. Ele é reto. Ele não toma o culpado por inocente. Gravem estas palavras no coração. No versículo 21, o Senhor vem aqui e diz: olha, eu me calei, mas agora chegou a hora de falar. Lembram de Jó, dos seus amigos? Discutiram, conversaram, disseram tantas coisas, mas no momento certo, o Senhor veio então e tomou a palavra e disse: vai, Jó, fica de pé, cinge os teus lombos, eu vou te perguntar e tu vai me responder. E ele começou a fazer perguntas que Jó não tinha a mínima ideia de como responder. Seus amigos, tão inteligentes, tão bons em argumentação, também ficaram calados, porque não tiveram o que dizer a Deus. A partir aqui então, a partir do versículo 22, na verdade o 22, vamos observar aqui o 22. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O povo de Israel constantemente incorria em idolatria, em quebrar a lei, em quebrar a aliança. E eles passavam anos e anos e aparentemente não acontecia nada. Mas de repente o Senhor suscitava um povo para discipliná-los, para levá-los para o cativeiro, para fazê-los voltarem-se ao Senhor. No período dos juízes, você pode ler depois o livro de Juízes, de tempos em tempos, o Senhor levantava um juiz, ele era usado para libertar o povo. Se passavam alguns anos com aquele juiz à frente do povo, mas quando aquele juiz morria, o povo voltava ao pecado, o povo voltava a quebrar a aliança, e novamente o Senhor tinha que vir e discipliná-los. Considerem isto. Vós que vos esqueceis de Deus. Talvez pensemos que porque todas as semanas estamos aqui, alguns talvez aqui há muito tempo, achamos que por isso estamos de bem com o Senhor, está tudo tranquilo, está tudo bem.
Mas eu pergunto para você, será que está mesmo? Será que está mesmo? Atenta em teu coração agora. Qual é a motivação que te traz aqui a esse lugar, tantos anos ou há tantos anos? Você vem aqui, cumpre uma tabela, você cumpre um rito. Chega depois em casa e diz, já fiz o meu dever espiritual dessa semana. Já fui ao dia do Senhor, vou agora curtir a minha semana, vou trabalhar, vou estudar, fazer o que tem que fazer, e domingo tem mais, se Deus quiser. Ainda diz isso. Considerai tudo que o Senhor tem falado aqui até agora. Porque o Senhor vai dar a cada um de acordo com as suas obras. Cada um vai receber de acordo com aquilo que tiver feito aqui. E mais dia menos dia, chegará a hora de você colher. Chegará o dia do Senhor vir e falar a você. E talvez te quebrantar. Talvez também vir e me quebrantar. Para que então andemos de acordo com a sua palavra. Aqui no versículo 23, então, ele fecha, repetindo o que falou no versículo 14. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. O Senhor então aqui vem e diz de quem ele receberá os sacrifícios. Quem será aceito por ele? Aquele que me oferece sacrifício de ações de graças. É algo que vem de um coração que reconhece a Deus como o Senhor, como o dono de tudo. Alguém que sabe que não tem de si mesmo o que oferecer, o que dar a Ele, se Ele mesmo não der para que nós demos a Ele. Alguém que chega e diz como Davi, Senhor, tudo que nós temos e trazemos aqui, das Tuas mãos nós te damos. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que liberalmente te dessemos estas coisas. Naquela época, o povo oferecia os sacrifícios que apontavam para o Senhor Jesus. Porque mesmo naquela época, Cristo era anunciado em meio aos sacrifícios que eram feitos. E lembrando, os sacrifícios eram feitos no culto. Logo mais participaremos aqui da mesa do Senhor. Esse é um momento também singular, um momento maravilhoso para nós. Nesse momento devemos ter na nossa mente e no nosso coração o sacrifício mais maravilhoso, indescritível desse universo, que foi a vida do Filho de Deus entregue e colocada numa cruz por minha vida e pela tua vida. Essa mesa anuncia, mostra o que Ele fez por nós no passado. E ela também aponta para frente dizendo que, olha, Ele está vindo. E vamos vê-lo de novo na videira. Naquele dia em que Ele vai buscar a sua igreja amada para casar-se com a sua noiva. E então celebrar as bodas do Cordeiro na mesa do Pai. Isso é algo altamente significativo para as nossas vidas. E nesse momento, nós também rendemos ao Senhor ações de graças pela morte do seu Filho Jesus Cristo. Porque eu e você não estaremos vivos agora se não fosse a graça que vem da cruz. Nós só temos garantia de vida eterna por causa da cruz, por causa do Senhor Jesus. Porque mesmo aqueles sacrifícios do passado eram feitos nele, pensando nele, apontando para ele. E tudo que fazemos aqui, nesse momento, e também em toda a nossa vida, como deve ser feito em nome dele. Daquele que foi o sacrifício último e definitivo pelos pecados do povo de Deus. Para que esse povo agora liberto, redimido, possa cultuar ao Deus que os amou antes da fundação do mundo. É isso que devemos ter na nossa mente e no nosso coração. Então, que aplicações finais aqui eu quero trazer para nós? Primeiro, um culto que glorifica a Deus. Ele é dirigido a Deus. Você pode dizer, mas isso é tão óbvio, pastor. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Se isso realmente é tão óbvio para mim e para você.
Deus quer toda a nossa dedicação. Ele quer todo o nosso coração voltado para Ele. Deus não merece uma esmolinha da nossa vida. O Senhor merece toda a nossa vida entregue a Ele, em ato de louvor e adoração. Ele não vai receber menos do que isso. E Ele não pode receber mais porque não temos mais do que isso para dar. Nós temos unicamente toda a nossa vida para entregar e para dar a Ele em louvor e adoração. E o culto deve ser dirigido a Ele. Nem a homens, nem a instituições, nem a ninguém mais, somente a Deus. Segundo, é o próprio Deus quem será o referencial para dizer se o culto foi agradável a Ele ou não. Os visitantes são sempre bem-vindos. Devemos convidá-los, devemos recebê-los muito bem e fazer todo o possível para que eles sintam-se à vontade aqui entre nós. Mas eles não são termômetro. Eles não são referencial para dizer se o culto foi bom, se foi agradável, isso ou aquilo outro. É Deus quem vai dizer isso. E Ele nos diz através da sua palavra. Terceiro, o culto é parte fundamental da nossa vida. Por isso devemos empreender todos os nossos esforços para crescer em adoração, em entrega a Deus e em gozá-lo para sempre. O culto não é um momento no qual nos achegamos aqui para relaxar. Eu tive uma semana tão difícil que eu tenho que ir para o culto agora para relaxar um pouco. Não. Se você entra aqui com essa mente, em nome do Senhor Jesus Cristo, a partir de hoje, tire isso da sua mente e do seu coração. Culto não é um momento para ninguém relaxar. Você quer relaxar? Vá para casa, compre uma rede, vá à praia, saia com os amigos. Culto não é lugar para ninguém relaxar. Não é. Se você vinha aqui, se você entrava aqui com essa intenção, ou motivado por isso, a partir de hoje, não faça mais isso. O culto não é um momento para relaxar, mas é um momento para nos entregarmos ao Senhor, para rendermos ações de graças, para orarmos, lermos a palavra, ouvirmos a palavra e sermos transformados por Ele, para cada dia crescer no cumprimento da nossa vocação maior, que é adorá-lo em todo o tempo, em toda a nossa vida, com toda a nossa vida. É um momento no qual nós nos derramamos diante do Senhor, para prestar louvor, honra, e trazermos sim ofertas, e ouvirmos aquilo que Ele quer dizer para nós, aquilo que precisamos ouvir, para que o conheçamos mais, para que o amemos mais, para que sejamos mais crentes, para que sejamos pessoas que espelham a face de Cristo aonde quer que passarem por essa terra. Pessoas que fazem o que querem lá fora, vivem de maneira desregrada, pecando deliberadamente, e depois chegam aqui para orar, ler a Bíblia, falar com todo mundo, sorrir, e achar que está tudo bem, porque não está acontecendo aparentemente talvez nada. São loucos suicidas. Se você acha que pode passar a semana fazendo o que quer, e depois chega aqui, acha que pode pedir perdão, e depois voltar na semana seguinte para fazer de novo, você é um suicida. Você está atentando contra a própria vida. Meu amigo, minha amiga, se esse é o teu caso, acaba com isso agora. Porque você está agindo como um louco, como uma louca, que diz que conhece a Deus, mas não conhece, porque prova isso com a própria vida. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. A nossa adoração não consiste em vir aos domingos, fazer o bem durante a semana, ser íntegro nos estudos, no trabalho, achando que temos méritos por isso, pensando que o Senhor está orgulhoso de nós porque fazemos isto. Mas consiste a nossa adoração em confiar na mediação do Senhor Jesus e fazer cada uma destas coisas em nome dEle, dando toda a glória a Ele. Nisso consiste a nossa adoração, no sentido amplo, na vida do dia a dia. E em último lugar, em meio às angústias que vêm sobre nós, e todos nós passamos por elas, nós podemos ter a certeza de que há um Deus nos céus.
e ao mesmo tempo dentro de cada um de nós, dentro de cada um daqueles que são seus, o Deus que ouve o clamor e que, segundo a sua vontade, pode atender o clamor e a oração para nos abençoar e receber de nós ações de graças, louvor e adoração. Nós precisamos do culto. Não é Deus que precisa do culto. Por que precisamos do culto? Primeiro, porque Deus o exige. Ele requer isso de nós, requer de mim, requer de você. Segundo, porque somos extremamente transformados pela sua presença enquanto o adoramos. Na sua palavra ele nos diz como ele quer ser e como ele deve ser adorado. Que ele nos guie assim por sua graça, a prestar-lhe um culto que realmente lhe agrada. E quando ele estiver olhando do céu, ele olhe para nós e assim possa dizer de maneira semelhante, como ele disse do Senhor Jesus. Porque do seu Filho ele disse: este é meu Filho amado em quem me comprazo. Que ele possa olhar para nós enquanto cultuamos e possa dizer, por sua graça e misericórdia: esta é a minha igreja amada, em quem eu me comprazo, quando me cultua e quando me adora. Que o Senhor nos dê a graça de colocar em prática essas coisas para o seu louvor e para a sua glória. Amém.